Sim. E na cidade de Itajaí havia alemães, e esses alemães, em parte, eram aqui da região de Florianópolis. E outros vinham naturalmente de Blumenau. Então, os alemães de Itajaí quiseram criar uma escola e convidaram, na Alemanha, um professor Konder. Ah, Konder. O primeiro Konder foi da região do Reno, isso é, do Mosel. Mosel é um rio que vai para o Reno. Certo. Então, às vezes se diz assim, que o progresso dos alemães daqui não foi tanto quanto os do Vale de Itajaí. Veja-se bem, os primeiros alemães que foram para o Vale de Itajaí foram os daqui que foram para lá. Interessante. Como é que se diz? De Brusque, aquele rico lá, eu me esqueci o nome, desculpa. Renault. O Carlos Renault. O Renault é mais da zona da direção do Reno. Até o nome é francês, que é vizinho ali. É vizinho. Ele, num outro casamento, casou com um alemão aqui da grande Florianópolis. Então a tradição Renault, em parte, participa com Florianópolis. Outra, o Konder, que veio da Alemanha, veio para Itajaí, e os filhos dele são o Adolfo Konder, o Vitor Konder e o Marcos Konder. Certo. E tem 3 mulheres que casam com 3 políticos. Mas o Konder, que veio da Alemanha, ao chegar em Itajaí, ele era solteiro ainda, professor solteiro. Casou com a filha do político de Itajaí, que era um carioca que tinha vindo para ali. Assim surgiu essa família que veio para então o senhor vê que a família Konder é independente dos alemães do Vale do Itajaí. Tá. Eles são de lá, mas independente daquela que veio diretamente da Alemanha para colonizar, como Blumenau. Mas ainda tem o seguinte detalhe. Bornhausen é da grande Florianópolis, desse caminho aqui de França, na direção de Lages, por ali. Ele dali emigrou para Itajaí e lá casou com Konder. Veja que Florianópolis tem uma expansão germânica. Florianópolis não era só dos alemães daqui. Tem a da capital, a colônia alemã, e a colônia do interior também se expandiu para o Vale de Itajaí. O primeiro alemão que veio para Brusque era daqui. E assim o próprio Blumenau, quando ele veio da Alemanha, como uma espécie de delegado aí da proteção aos imigrantes, ele soube aqui em São Pedro de Alcântara que alemães daqui tinham ido para lá, para o Vale de Itajaí. Então ele foi pessoalmente ao Vale de Itajaí, gostou e fundou Blumenau. Veja que sempre a partir da grande Florianópolis. Bornhausen é daqui, como eu falei. Professor, mas eles se expandiram pelo Vale do Itajaí, saindo aqui da grande Florianópolis. O que é a agricultura? Tem problema com a agricultura? Qual é o problema? Por que daqui foram para lá? É que o governo, no começo, deu para os colonos novos, cada um seu terreninho, não muito grande. E alguns evoluíram, sabe como é? Quem evolui procura algum outro lugar onde talvez ganhe uma concessão. Terras maiores. Família Miller, olha, o maior político de Santa Catarina dos alemães é o Lauro Miller. Lauro Miller. Ele é aqui de São Pedro de Alcântara. Essa família foi para Itajaí e lá nasceu o Lauro Miller. Ele vai para o Rio de Janeiro, que um tio dele já tinha ido para lá, veja, os alemães estão aqui até o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro entrou no exército e se formou engenheiro. E depois volta como republicano, primeiro governador de Santa Catarina. A ligação alemã da grande Florianópolis é, portanto, muito grande. Primeiro governador foi daqui, não é?
Professor Evaldo, sobre essa colonização alemã, né, até na primeira metade do século XX, havia jornais, até o jornal diário, se não me engano era Kolonie Zeitung, em alemão, existia, você já chegou a se ver esse jornal? Durante a guerra, os jornais? Não, a primeira metade do século, depois, acho que em 1951, 42, fecharam o jornal. Sim. O jornal foi obrigado a publicar em português, mas aí seus assinantes, a maioria não sabia essa língua, e aí o jornal perdeu. O que o senhor pode falar sobre a imprensa de língua alemã aqui em Santa Catarina? Sobre imprensa em outras línguas, dito de modo geral, em todos os países houve. Estados Unidos ainda tem hoje em dia jornais alemães. Nós não temos por causa de burrice. Não é? Eles têm jornais alemães, já tem jornal polonês, eles têm vários jornais em outras línguas. O Canadá é um país com 2 línguas oficiais e pode ainda exercer as outras. Não é? Porque é uma riqueza cultural. E aqui proibiram, por exemplo, nós não podemos também estar na mesma situação e perdemos essa oportunidade. Aqui em Santa Catarina, os jornais alemães apareceram primeiro em Blumenau e Joinville. Porque vieram jornalistas da Alemanha, vieram pessoas competentes e queriam vender seu jornal. Não é que eles fossem contra um jornal em língua portuguesa, mas é que tinha um alemão ali que queria ler também, ainda mais naquela época, os imigrantes, não é? Adolfo Konder tomou várias vezes defesa deles, mas nem sempre deu certo a defesa, porque em 1930 nós temos essa infelicidade de que Getúlio Vargas se tornou presidente do Brasil. Ele era contra? Ele que fez a campanha da nacionalização. Getúlio Vargas era um nacionalista, um ditador. E aqui em Santa Catarina, quem o apoiava? Exatamente esses nacionalistas, amigos dos gaúchos. O Nereu Ramos. O que houve contra o Floriano Peixoto? É que o Rio Grande do Sul tinha uma revolução chamada federalista, e o Floriano Peixoto, que tinha a obrigação de reprimir revoluções, procurou reprimir. Mas eles foram indo até São Paulo e finalmente eles são derrotados, principalmente no Paraná, aqui em Santa Catarina e por último no Rio Grande, até que eles são empurrados para o Uruguai, os federalistas. Então, quando em 1900, vamos dizer assim, quando os federalistas do Rio Grande começaram a se instalar em Santa Catarina, primeiro se instalaram mais em São José. E nesse tempo, eles agiram contra o governador de Santa Catarina. Ora, como é que vem os de fora aqui que querem derrubar o governo? Então tem os políticos locais aqui que aderem, né? E derrubaram o governador de Santa Catarina. Mas o Floriano Peixoto, felizmente, derrubou toda a Revolução Federalista e, no final, reconquistou Florianópolis. E o governo catarinense, por unanimidade dos municípios do estado, deu o nome dele, Florianópolis, em vez de Desterro, passou para Floriano. A cidade de Florianópolis. E até o nome bonito. É a única capital brasileira que tem um nome erudito, porque tem o polis no fim. Significa no grego cidade, né? Cidade. Perfeito. Aí, pois é, você falou uma coisa ali interessante. Estados Unidos, né? Podia ser um país supernacionalista, mas eles têm jornais em várias línguas, existem, não teve o mesmo caminho que teve o Brasil de sufocar outros idiomas, outras culturas. Então foi isso, né? Esse grupo nacionalista era um grupo radical. No Rio Grande era o grupo do Getúlio Vargas, e aqui eram os Ramos, e no país tinha um outro ainda. Mas, principalmente, esses 2 grupos é que fizeram mal a Santa Catarina. Eu que estou escrevendo agora, terminando, o livro sobre Florianópolis, eu tinha publicado um livro chamado Fundação de Florianópolis. Ele integra esse e aumenta, faz completa a história. O livro se chama Florianópolis, Fundação da Cidade e desenvolvimento urbano. Pois bem,